Agora vamos por dentro da lente, essa você já conhece. Tem algumas perguntas aqui. Eu até vou olhar se eu tenho alguma pergunta que eu não te fiz, tá? Esses meus, ó, falando sobre tudo aqui, eu acho que Falando sobre tudo. Vamos lá, você vai escolher 5 perguntinhas que tem aqui na lente. Você vai ler a pergunta e vai responder. Pensar, responder bem rapidinho, assim. Abro. Pode abrir. Isto. Ai, meu Deus. Surpresa. Qual habilidade você gostaria de melhorar e como planeja fazer isso? Bom, acho que uma que até eu já comentei, né? Eu acho que a parte de comunicação é uma habilidade que eu preciso melhorar e eu entendo que é importante talvez fazer um curso. Eu já fiz alguns, assim, mas eu acho que a gente sempre pode melhorar. Mas eu acho que às vezes é uma crença, né? Uma trava limitante, assim, da própria criação, da infância, de alguma coisa assim. Pois né? é. Eu fiz até um curso com uma fonoaudióloga e ela falava isso, Indiara, deve ter alguma coisa, assim, né? Que às vezes, até você falou, né? Às vezes a gente não se sente capaz, né? Tem um síndrome da impostora que falam que às vezes as mulheres têm, né? De não reconhecer o valor que elas têm e se achar alguém que reconhece, se sente até mal, né? Tipo, não sou tudo isso. Pois é, e achar que tá, né, que não é boa o suficiente. Então, talvez tenha que também trabalhar um pouco melhor isso. E na empresa, quando você trabalhava, você tinha essa dificuldade também? De apresentar reunião, apresentar relatório? Tinha muito mais, assim. Tanto que eu falo que tem gente que fala, você fala bem e tal. E eu falava que nas minhas avaliações de performance sempre vinha esse feedback, assim. Você tem que falar com mais segurança. Então, às vezes, o meu chefe falava, Indiara, você tem conhecimento, você tem gabarito para isso. Só que você não passa segurança quando você tá falando. E eu, às vezes, ficava nervosa, minha voz saía tremida quando eu ia fazer uma apresentação. E isso foi quase um empecilho para você escolher ser política? Sim, foi uma dificuldade grande, assim. Porque eu imagino que os seus colegas de trabalho deviam ficar pensando, você? Você, logo você que é tão quietinha, que é tão na sua. Com certeza. Quando eu fui a mais votada, muita gente pensava, nossa, não esperava, nunca esperava, porque a Indiara era E não porque não acreditava em você, né? Sim, mas talvez porque você também nunca externou tanto essa sua capacidade de ser foda mesmo, né? Daí, como eu fiz curso, treinei, porque acho que não tem segredo, você tem que praticar. Não tem segredo, né? Exatamente. E quando você também, que trabalha com isso, né? Quando você vai fazer uma apresentação, você tem que treinar. Eu imagino a pessoa que você contratou pra ser seu marketing, que deve te dar cada puxada de orelha. Faz uma pose aqui, vamos tirar essa foto aqui. Você tem que se achar mais, apareça mais, uma foto aqui. E eu também sou um pouco exigente comigo mesma, né? Então, aí às vezes fica um pouco mais difícil. Mas... Então, vamos para essa pergunta. Vou pegar uma lá de baixo. Você tem a chance de viajar no tempo. Tá? Gostaria de mudar algo no passado ou descobrir o que te aguarda no futuro? Nossa! Eu acho que... eu nunca tive, assim, muito isso de se arrepender das coisas que a gente fez, né? Eu acredito em Deus também e... Acho que se as coisas aconteceram ou estão acontecendo com você, é porque, de alguma forma, aquilo vai, né, te trazer um aprendizado, tem um propósito, né? Então, não sei, não tem nada assim que eu acho que tinha que mudar, ter feito diferente. E no futuro, também, eu acho que, na verdade, apesar, né, de também acreditar em Deus e que as coisas acontecem por um propósito, também acredito no livre-arbítrio, né? E que o que a gente faz é o que vai trazer um resultado. Então, também, quando as pessoas falam, você teve uma carreira de sucesso, você teve uma boa votação, tudo isso é porque eu trabalhei muito pra isso. Ninguém viu, né, teu corre, né? Exatamente. Quem vê stories não vê corre, né? Exatamente, não vê tanto que você, né, eu falava... O tanto que você abriu mão. Os domingos, o sábado e domingo que eu fiquei estudando, que eu tava trabalhando e ficava estudando para me preparar para a campanha, né? Para me preparar para fazer... Você acha que você perdeu muito tempo? Não. Para dar esse passo ou não? Para dar esse passo? Não, assim, eu acho que se um jovem me pergunta se deve entrar na política, eu acho que sim, porque eu acho que a gente precisa de políticos melhores o quanto antes, mas eu acredito também que a minha formação profissional e acadêmica foram importantes para
resultar no trabalho que eu tô fazendo hoje. Então, né, pra mim era o que tinha que ser assim, né? Talvez eu não tivesse conseguido fazer o que eu consegui se eu tivesse entrado antes. Né? Apesar de você falar em Deus e acreditar na tua caminhada, assim, no teu caminho até chegar onde você chegou, você acreditava que ia ser tantos votos? Não acreditava que ia ser a mais votada. Eu imagino pra tua família ter visto isso, pra tua mãe. Na primeira campanha que eu fui pra deputada, daí elas falavam assim, minha mãe, minha tia falavam, Yara, você precisa de muito voto pra ser eleita, muito. Como que você acha que você vai conseguir? Né? Você não é famosa, você não é conhecida. Eu falava, não, eu vou e tal. E, sabe, acreditava. Perseverança total. Isso. E aí na segunda, né, já era um pouco mais conhecida e trabalhei muito e eu pensava assim, como eu não fui eleita na primeira, agora eu tenho que ser eleita. Senão, eu vou ficar com vergonha. Não, eu pensava assim, tipo, eu vou fazer tudo pra entrar. E aí, trabalhei, queria entrar. Também achava que era importante a gente eleger mais gente do partido, não entrar sozinha. E foi o que a gente conseguiu, mas eu não achava que ia ser a mais votada, né? E teu chefe ficou chateado com você? Porque eu saí da empresa? Não, ele também gosta muito de política, a gente conversava muito sobre isso, então quando eu demorei, assim, para falar, na primeira campanha, né, para falar que eu ia ser candidata, porque eu entendia que aquilo era uma decisão de carreira, né, eu sabia que não dava para ser as duas coisas, como tem alguns políticos que têm duas profissões, né, mas eu sabia que na empresa ia ser complicado, então eu pensei bastante antes, assim, não foi uma decisão nada fácil. Mas quando eu decidi e fui conversar com ele, ele falou pra mim assim, porque na empresa a gente tem uma área de responsabilidade corporativa. Que eu acho isso genial. Projeto voluntário. E eu adoro também. E desde que eu entrei, eu faço parte e eu era coordenadora dessa área tipo, tinha um percentual das minhas horas que eu fazia isso. E então ele falou assim pra mim, Yara, parabéns pela tua decisão. Eu acredito que a gente precisa de pessoas assim na política, e eu sei que você tem essa vontade genuína de melhorar a vida das pessoas, né? Você quer entrar porque você realmente quer, não é só, né, uma coisa... Não é dinheiro, não é status, né? Exatamente. Então ele, muito legal, só que não dá pra continuar, né? Como que é possível definir o que é uma responsabilidade corporativa? São projetos para melhorar a sociedade, né? Então, lá na empresa a gente fazia bastante trabalho voluntário. Por exemplo, o maior ativo da empresa é o conhecimento das pessoas, né? Então, a empresa faz consultoria, tanto consultoria empresarial, consultoria tributária, quanto a parte de auditoria. Então, o que a gente, como profissional, pode doar para a sociedade? A gente até doava, fazia campanhas, né, de doação de agasalho, doação de alimentos, de presentes, Natal, mas o principal é o conhecimento. Então, a gente dava cursos de finanças e introdução ao mercado de trabalho para jovens carentes aqui em Curitiba. Então, trabalhos na área de educação também. E isso como voluntário, né? Final de semana e tal. E daí meu chefe, eu me envolvia muito, assim, porque é uma coisa que eu gosto bastante. E ele falava assim, Yara, você já trabalha tanto, para com isso, deixa isso desacelera, mulher. Aí eu falava assim, poxa, mas isso é o que eu mais gosto de fazer, né? Então, vou deixar a parte que eu mais gosto. Então você deve muito à empresa por ter te dado esse caminho também, né? Sim. Por te fazer enxergar. Sim. E eu fiz antes até, eu fui escoteira também, e na igreja, sempre participei, assim, de trabalho voluntário, mas a empresa, eu tive essa oportunidade lá, né, porque daí também tem horas que você quer fazer um monte de coisa, mas você tem que focar, né, até por causa da tua família e tudo, então, aí por último eu tava só fazendo esse trabalho na empresa, e outra coisa legal também, que eu acho que é legal falar para as pessoas, né, é que a empresa me deu uma licença não remunerada para ser candidata. Se não desse certo, você voltaria para a empresa. Isso. E foi uma discussão que eu tive lá também, porque o que eu entendo? Para que a gente tenha políticos melhores, a gente tem que incentivar as pessoas a entrar. E as empresas têm esse papel também, né? De incentivar os seus funcionários. Eu lembro que daí me falavam assim, Yara, tá, mas e se o cara quiser ser candidato pelo PT, sei lá. Daí tudo bem, né? Se ele tá trabalhando, tipo... Pra isso? Né? Você não tem um preconceito por causa disso. E a gente precisa de gente boa em todos os partidos, enfim. Então, a empresa também tem esse papel, eu acredito, né? E tem outras empresas. Quando eu fui pedir isso pro meu chefe, porque foi uma negociação, não foi fácil assim. Pra quem escuta só você falando, né? Aí eu também levei exemplos de outras empresas. Então, por exemplo, a Natura, eu já conheci uma menina que foi candidata a deputada em São Paulo,
e pegou uma licença não remunerada. A Michelin, na França, dá licença para os seus funcionários para serem candidatos. Então, isso é uma coisa que está mudando, né? E eu acredito que as empresas também podem aderir a isso para incentivar os seus funcionários. Você não acha que é porque também você veio de uma leva de profissionais com mais credibilidade, com mais responsabilidade, autorresponsabilidade? Porque hoje em dia você pega muitos profissionais que estão ali no mercado de trabalho, que às vezes esperam a empresa pagar um curso, pagar alguma coisa e Sim, com certeza. só se aproveitam da situação. Muitas vezes não sei se é aproveitar da situação, mas acham uma oportunidade melhor e deixam a empresa ali. Sim, talvez a gente falava, né, lá na empresa que essa nova geração, né, que quer só o que dá prazer e tal. Que seja rápido. Que ser promovido rápido, enfim, e não entende que trabalho é trabalho, que é duro, né, que não é fácil. Então, realmente, é um desafio, né? A empresa que eu trabalhava, ela tem um plano de carreira bem definido. Então, que você começa como trainee, você pode chegar a ser sócio da empresa. Então, quem trabalha direitinho, né, vai evoluindo nesse plano de carreira. Então, por isso as pessoas às vezes ficam mais tempo, né? Mas claro que a gente também tinha dificuldade com essa nova geração Y e tal. Que quer lacrar. Vamos para a próxima pergunta. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Qual a sua melhor lembrança dos tempos da escola? Eu acho que são os amigos que a gente faz, né? As brincadeiras. Os lanches. Eu passei a infância lá em Rondônia, então os meus amigos desde do prezinho até lá, a 7ª série, são os mesmos. Que até hoje eu tenho contato ainda, a gente tem grupo no WhatsApp e tal, então a gente mantém contato. Então, as brincadeiras, né? Assim, e eu morava numa cidade muito pequena, então a gente... Como é que era o nome da cidade? Ouro Preto do Oeste. Não, deve ser muito pequena. Eu não conheço essa cidade. Ela é perto de Ji-Paraná, sim. que é uma cidade maior, fica 50 quilômetros, que é mais conhecida. Então, a gente saía na rua, ia brincar com os amigos, ia jogar queimada, ia, né... Enfim. Você foi uma criança levada ou não? Não, eu sempre fui bem comportadinha. Assim. Você tem mais irmãos? Tenho, sou mais velha. E tem mais 2 irmãos. É por isso que você vai mais comportadinha. Que é mais velha. Cuidar dos irmãos, tinha que ter responsabilidade, dar o exemplo. Minha mãe até hoje fala, nossa, Indiara, até quando eu era bebê, eu era um bebezinho muito bonzinho. Mas eu acho que quando é pra ser mais velha, já vem com... Já vem tudo preparado, o útero da mãe já tá preparado pra isso. Pois é. A paciência e tudo mais. Vamos lá, pra mais um. O que você faria se ficasse invisível por 24 horas? Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Invisível. Nossa, eu acho que não sei se sou tão criativa, né? Muitas coisas. Tem que assistir mais filme com o Luigi. Pois eu sempre lembro do Luigi. Mas invisível, sei lá, olhar o celular do Maria. Olha só! Eu acho que você é uma mulher ciumenta. Não. Depois de ter falado olhar o celular do marido, não sou ciumenta. Mas você já olhou o celular dele? Já. Não, mas enfim. Isso, se enrolou. Ele deixando. Tá. Sem nada escondido, nada invisível. Isso aí deveria ter um projeto de lei. Que casou tem que ter a mesma senha. Liberar a senha, né? Boa ideia. Acho que eu vou procurar. Eu vou dar uma de Luigi. Por que você não faz um projeto de lei assim, assado? Pois é, né? Que tipo de projeto de lei que você... Porque eu acho que quando você vai entrar como candidato, você deve ficar pensando, nossa, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer isso. Mas a hora que chega lá, não é bem assim, né? Pois é. Não, e sabe que eu não tenho esse negócio? Eu penso assim, o que eu penso? Se no final dos 4 anos eu propor um projeto de lei que realmente vai mudar a vida das pessoas, que as pessoas vão falar, nossa, foi a vereadora Indiara que propôs, e isso melhorou a minha vida, eu vou estar satisfeita. E você tá nesse caminho? Eu realmente não, né, eu propus já alguns, mais poucos, mas não sei se são esses projetos, assim, que, sabe, são realmente impactantes, mas esse é o meu objetivo. Então, eu não fico lá o tempo inteiro, nossa, tem que pensar numa lei, sabe, temos que propor uma lei, não. Porque senão você não consegue pensar mais nas outras coisas, né? E porque eu realmente acredito que não é a lei que vai resolver o problema, que tem muita coisa que são outras coisas que vão resolver, né, que a questão da
cultura, da educação, como a gente falou também. Tem muito, quando a gente está discutindo as leis lá, e aí, né, nós do Partido Novo tendemos a ser contra muitas leis. Não precisa de mais essa lei. E daí, às vezes, o vereador pergunta, tá, vereador, mas como que você acha que vai resolver tal problema? E eu sempre falo isso, com educação. Então, se a gente tivesse realmente uma boa educação... Mas qual que você acha que é a saída? Como seria essa educação ideal que você defende, assim? Eu acredito que a gente precisa de políticos, né? Também com uma boa formação e comprometidos para realmente investir na educação. Então, isso é mais função do executivo, né? Do prefeito, o governador, o presidente. Mas a gente precisa disso, né? A gente precisa fazer reformas como foram feitas em outros países, como Coreia, né? Enfim, países que conseguiram fazer uma revolução na educação em alguns anos. A gente fala de educação no Brasil há muito tempo, mas a gente não se dedica realmente a isso. O que o Partido Novo exige para um candidato? O Partido Novo faz um processo seletivo para o candidato, então ele tem que passar por várias etapas, manda o currículo, faz uma entrevista, faz uma prova. Então, por exemplo, você tem que saber qual é a função do vereador. Né? Você não vai fazer que nem o Tiririca, que vai chegar lá e... eu não sei o que faz o deputado, eu vou lá te contar. Não, você tem que saber antes. Qual é a função, um pouquinho sobre legislação, Constituição Federal, direito, mas o básico, né? Você não precisa necessariamente ter uma faculdade, mas você precisa conhecer daqueles tópicos, daquele assunto, né? Então, saber falar em público, né? O mínimo. Então, o processo seletivo exige tudo isso do candidato. É bacana saber disso. Falta mais? Mais uma. Vamos ver. Foi bem tranquila, né? Não teve nem a polêmica. Não teve, né? Essa aqui também não é. Se alguma pessoa famosa pudesse comentar uma foto sua nas redes sociais, quem você queria que fosse? É legal essa, hein? Ai, meu Deus. Uma pessoa famosa. Ai, meu Deus. Pois é, né? Sabe que alguns políticos, assim, até políticos do Partido Novo que eu admirava, que eu acompanhava pelas redes sociais e depois eu acabei conhecendo, né? Então, um deles é o próprio Marcelo Van Hatten, que é um deputado federal, que é bem lá do Rio Grande do Sul, que é bem conhecido, eu acompanhava pelas redes sociais, e depois eu fiquei amiga dele, entendeu? Porque é do mesmo partido, conheci, então ele publica às vezes as minhas coisas, comenta, então já é uma coisa legal. O próprio governador de Minas Gerais, que é o Romeu Zema, que é um governador também do Partido Novo, que eu também conheci, eu tive a oportunidade de conhecer antes dele ser eleito, e depois reencontrar, né? E aí eu lembro que na minha campanha, eu pensava assim, nossa, eu quero fazer uma live com o governador, eu quero um vídeo, e era tudo tão difícil e tal. E aí depois, né, eu consegui um vídeo, mas não consegui live e tal. E depois que eu fui eleita, aí a gente foi pra Joinville, na campanha do prefeito, e eu conheci ele, conversei e tal. E aí ele pediu pra fazer uma live comigo. E aí eu pensava, nossa, que moral. O jogo virou, não é mesmo? Pois é. Então, mas tanta gente famosa, você vai escolher um político. Pois é, né? Que chato. Não, vamos escolher um famoso de verdade, um ator, né? um cantor. Cantor, que tipo de cantor que você gosta? Quem que você acha um crush, assim? Eu gosto muito de MPB, assim, então... Diogo Nogueira, talvez. Diogo Nogueira, boa ideia. Gato, né? Ele é muito gato, né? Eu fui num show dele. Aquele olhão verde maravilhoso. Eu adoro as músicas dele. Adoro samba e tal. Então, legal. E vibe boa também, né? Com certeza, com certeza.